Aqui eu vou te ensinar algumas maneiras de como você pode utilizar o seu smartphone ou o seu tablet, seja para você fazer as suas anotações em sala de aula, ou para você trabalhar na sua dissertação de mestrado, tese de doutorado, ou até mesmo no seu projeto de pesquisa. No vídeo anterior eu mencionei que eu usava esse teclado Flex para produtividade acadêmica, porque ele é o mais rápido e mais ágil. E hoje eu vou explicar basicamente como que eu configuro e utilizo esse teclado. Eu uso os 2 polegares para digitar, não escrevo deslizando o dedo, ele não tem essa possibilidade, mas ele tem alguns comandos por gesto. Como eu utilizo esse teclado? Basicamente eu digito todas as letras das palavras que eu quero escrever e o Flex ele vai fazendo as autocorreções. Além disso, eu utilizo alguns gestos. Então, por exemplo, se eu quero dar o espaço, eu simplesmente faço o swipe, né? Então, eu faço esse movimento aqui. E como que eu configuro ele? Eu basicamente vou explicar para vocês. Eu venho nas configurações e coloco para ele autocorrigir os erros, autocorrigir as pontuações, exibir sugestões e dar espaço duplo para pontuar, né? Eu não gosto de usar o recurso automemorizar palavras, porque eu gosto de ter controle sobre o que ele vai memorizar ou não. Basicamente, eu digito todas as letras das palavras que eu quero escrever e o teclado faz a correção, caso eu digite uma letra errada. Depois de digitar cada palavra, eu uso o gesto de espaço e o teclado insere o espaço e faz a correção do que eu digitei. No caso, o gesto de espaço é um swipe, né? Eu também posso apagar as palavras pelo mesmo gesto fazendo ao contrário. Então, se eu faço assim, eu vou voltando e vou apagando cada palavra que eu escrevi, né? Você não precisa necessariamente apagar um por um aqui. Ou você faz o gesto do swipe e ele apaga tudo que você escreveu. Outra coisa que eu utilizo bastante no teclado são essas extensões que ficam aqui em cima. E como que eu configuro essas extensões? Basicamente você vem nas configurações do teclado, clique em extensões. Ah, eu estou com o teclado aberto e quero mudar as extensões. Você pode segurar aqui e vir nesse símbolo que ele vai direto aqui nas configurações do teclado. Então, quais as extensões que eu utilizo bastante? Esse daqui é o editor. Eu uso muito ele, né? E essa extensão basicamente é isso daqui. O editor ele é isso daqui. E por que que eu gosto bastante do editor? Imagine que você está escrevendo uma frase e digitou uma palavra errada. No caso aqui, essa palavra é. Às vezes você está num texto muito grande e você não tem uma certa precisão para encontrar a palavra. No caso aqui está fácil, né? Mas eu poderia voltar utilizando esse botãozinho do editor. Outra coisa legal do Flex é que eu digitei a palavra E, só que ele corrigiu para E. Então ele fez uma autocorreção errada. Eu simplesmente volto aqui, deslizo para cima e ele volta para a palavra que eu havia digitado ou para outras opções. Se eu quisesse colocar um E maiúsculo, eu posso simplesmente ir vendo as opções que o Flex te dá, né? Como o W está do lado do E, talvez você queira digitar o W, mas acabou apertando o E. Então ele coloca essas opções de correção. Mas geralmente a correção mais apropriada está muito próxima da palavra aqui. Então imagine que eu estou escrevendo uma frase e eu digitei uma letra errada numa palavra. Então, se você voltar com o dedo exatamente na palavra, é um pouco impreciso. Então imagine que eu queira mudar uma letra nessa palavra aqui. Com o dedo é um pouco impreciso, mas aqui ó, você tem uma precisão cirúrgica. Você pode, cirúrgica em termos metafóricos, é claro, mas você pode voltar aqui e mudar a letra, se você quiser. Então ele é muito bom, assim, ele é bem útil quando você está escrevendo muita coisa. Outra coisa do editor é que esse botão seleciona tudo, né? Ou você pode selecionar parcialmente usando o método convencional e aqui você copia. Você cola usando esse botão, ou você pode recortar e colar simplesmente fazendo isso. Então, eu utilizo essa extensão. Outra extensão que eu utilizo são as teclas de
atalho. Aonde são as teclas de atalho? Basicamente isso daqui. Eu coloquei duas extensões de tecla de atalho. Então, por exemplo, aspas, travessão, parênteses, ponto e vírgula, 2 pontos. Às vezes, quando eu estou digitando, eu simplesmente venho aqui e acesso esses símbolos, né? No caso aqui, eu demoraria mais tempo. Imagine que eu estou escrevendo um texto que tem muita citação, que você usa travessão ou aspas com muita frequência. Então, ao invés de você ficar voltando e indo para esse menu, você simplesmente já deixa essa extensão de símbolos. Eu gosto de usar particularmente também alguns atalhos para algumas letras, como cedilha ou algumas vogais acentuadas. No caso aqui, eu poderia digitar cedilha segurando C. Ele primeiro vai apresentar as opções de números ou símbolos e tudo mais, né? Ou você segura mais tempo e aparece a opção do cedilha. Se forem vogais, por exemplo, mesma coisa. Para aparecer as opções de acentuação, você tem que segurar um tempinho a mais. Outra extensão que eu utilizo bastante é uma barra com números, é uma coluna de números. E imagine que você é das exatas e você está escrevendo um monte de coisa, equações e tudo mais, e você simplesmente fica de saco cheio de ficar apertando aqui para ter acesso aos números. Então você simplesmente já deixa aqui as opções para você digitar os números que você quer. A maioria dos teclados famosos utiliza um recurso de predição. O Flex também tem. Então eu vou adicionar aqui, né? Então ele vai aparecer como extensão. Vou abrir no Google Keep. Então aqui, então a predição é uma extensão que você coloca aqui em cima, você pode inserir ou não. Então aqui, a predição funciona mesmo. Aqui, a predição funciona. Eu particularmente não uso a predição. E por que eu não uso a predição? Porque quando eu digito, eu não perco tempo olhando para a predição e digito mais rápido. Simplesmente porque é mais rápido. Inclusive no Guinness Book, a pessoa que digitou mais rápido num teclado de smartphone ou tablet, ele usou o Flex, ele usou esse teclado. Inclusive, até onde eu saiba, quem quebrou esse recorde era um brasileiro. Então, basicamente, eu não uso o recurso da predição. Então, eu venho e tiro ele. Além disso, o Flex você também pode configurar o tamanho dele. Então, já que você tem o comando de dar o espaço fazendo esse gesto aqui, você pode tirar simplesmente a barra, ou você pode colocar. Agora, se você está no meio de uma digitação com as configurações fechadas, você pode simplesmente fazer esse gesto que some, ou se você fizer esse gesto, ele volta. Ele também tem as opções de tamanho. O tamanho original do teclado é esse daqui, é um pouquinho grande. Eu, particularmente, uso o tamanho pequeno. Tem o minúsculo, mas aí ele fica muito pequeno, eu já começo a esbarrar nas teclas erradas. Então, eu uso essa configuração aqui. Outra coisa legal é o dicionário dele. Então, muitas vezes eu digito a palavra errada e ele vai lá e corrige. E aonde fica esse dicionário? Ele fica aqui nas configurações. Então, aqui eu basicamente salvei várias palavras acentuadas que não estavam nesse teclado. Conforme você mais utiliza, o teclado fica mais eficiente porque você salva as palavras no seu dicionário. Eu particularmente não uso o recurso de auto-memorizar, né? Então aqui, auto-memorizar palavras. Eu não uso isso. Por quê? Porque às vezes ele acaba salvando palavras com erros ortográficos, ou seja, ele acaba salvando palavras com letras digitadas erradas. Eu gosto de ter controle e por isso eu simplesmente salvo as palavras fazendo esse gesto aqui. Então aqui, ó, no caso eu memorizei e aqui eu tirei do dicionário. Além disso, tem algumas firulinhas como os temas, né? Então aqui você pode mudar a cor do teclado, enfim, e colocar algumas coisas de desenho e tudo mais. Mas é puramente estético, né? Isso não vai afetar em nada a produtividade do seu teclado, é apenas uma questão estética. O mais legal é que você pode fazer login com o seu e-mail e você pode sincronizar suas configurações simplesmente
digitando seu e-mail e logando num teclado que você instalou em outro dispositivo. Inclusive, você pode sincronizar o dicionário do Flex. Se você quiser um tablet para digitar, eu recomendo modelos de mais ou menos 7 a 8 polegadas. Esse daqui, por exemplo, que eu utilizo, ele tem 8,3 polegadas. E basicamente, como eu expliquei para vocês que eu digito só com os polegares, ele ficou bem ergonômico, ele ficou bem confortável entre as duas mãos. Agora, eu acho que eu não conseguiria manter essa posição num tablet de, por exemplo, 10 polegadas. Então ele ficaria muito afastado, né, nesse sentido. Seus dedos não conseguiriam alcançar todas as teclas. A vantagem dos tablets é que eles são bem compactos e eles ocupam um espaço muito menor na mochila. Além disso, se você estiver fazendo anotações em sala de aula, eu fico com um pouco de vergonha de digitar no smartphone, porque talvez o professor interprete que eu esteja nas redes sociais ou conversando com alguém no WhatsApp, ou que eu esteja vendo alguma coisa fora de contexto na internet. Mas isso é uma particularidade minha. Eu particularmente gosto de ter instalado no mínimo 2 editores de texto diferentes no smartphone. Por quê? Porque o Android tem um recurso de você dividir a tela. Então, por exemplo, eu posso abrir esse arquivo no Documentos e eu posso, por exemplo, pegar o outro arquivo que eu estava editando. Imagina que eu estou fazendo um fichamento, eu estou lendo um texto e quero fazer as minhas anotações. Eu posso ler o texto aqui embaixo e aqui em cima eu posso fazer as anotações. Aí eu volto, leio mais um pouquinho e faço novas anotações. Então é um ótimo recurso de trabalho. Outra coisa legal é que eu posso abrir um arquivo em PDF, por exemplo, no Acrobat Reader, Então esse daqui é o meu e-book. Eu posso simplesmente pegar ele e ler concomitantemente com o meu editor de texto. Então eu estou lendo o e-book aqui e faço as anotações em cima. Claro, eu recomendo você digitar no smartphone simplesmente para fazer anotações ou para complementar um arquivo que você já editou. Por que eu estou falando isso? Porque aqui, por exemplo, a formatação. Esse meu e-book, obviamente que ele não está nas normas da ABNT, porque ele é um livro, ele é um e-book, então a formatação é livre. Não é um documento técnico, por assim dizer. Agora, se fosse um artigo que eu iria mandar para uma revista para ser publicado, é óbvio que eu utilizaria as normas da ABNT. Mas, enfim, aqui esse e-book ele não está editado nas normas da ABNT, mas eu, particularmente, coloquei a formatação dele, o espaçamento, os títulos e subtítulos, que a gente chama de headline, eles estão salvos aqui. Eu consigo alterar a formatação no Word ou no Google Documentos? Eu consigo, então aqui eu posso arrumar a formatação, espaçamento entre linhas e tudo mais. Mas é um pouquinho mais chato porque você vai ficar toda hora com o dedo, ele é um pouco cansativo. Então geralmente o que eu faço? Quando estou escrevendo algum trabalho, algum artigo, alguma coisa nesse sentido, eu vou no computador, formato o arquivo e basicamente sincronizo no meu tablet ou no meu smartphone e continuo editando ele no smartphone. Porque quando eu salvo tanto no Google Documentos, ou Google Docs, como algumas pessoas chamam, ou no Word, ele basicamente vai manter a mesma formatação. Eu nunca tive problemas de incompatibilidade de arquivos nesses aplicativos. Então eu recomendo fortemente que você utilize aí um editor de texto, Word, ou Google Docs, ou Google Documentos. O teclado Flex, que ele é bem eficiente. Um gerenciador de arquivos, que eu já mostrei, que é o MK. E também o Sync, para você sincronizar os arquivos. Essa é a maneira pela qual eu consigo tirar o proveito máximo do meu smartphone. Para escrita acadêmica, você não precisa de um tablet ou de um smartphone de última geração. O que eu recomendo para você fazer as suas anotações de sala de aula ou para você levar os seus textos acadêmicos em qualquer lugar? Eu recomendo, no mínimo,
3 GB de memória RAM e no mínimo 32 GB de espaço de armazenamento. Se for um smartphone, porque geralmente as pessoas gravam mais coisas no smartphone. Esse smartphone que eu uso, ele está um pouquinho velho, ele é de 2014. Eu estou gravando esse vídeo em 2018, isso significa que ele tem 4 anos, mais ou menos. E ele tem 3 GB de RAM e 32 de armazenamento e nunca me faltou memória. Eu só vou fazer algumas ressalvas. Não pense que um tablet ou um smartphone vai apresentar o mesmo conforto e a mesma ergonomia que um teclado de notebook ou um teclado de computador pessoal. As dicas que eu passei aqui servem para quando você não estiver em casa ou quando você estiver sem seu notebook ou quando você não puder utilizar um notebook ou um desktop. Geralmente eu utilizo ou smartphone ou tablet para fazer pequenas anotações ou quando eu quero fazer alguma edição de texto rápido. Eu uso bastante quando às vezes eu tenho um insight, quando eu tenho uma ideia nova e aí eu já saco o smartphone ou o tablet, abro o arquivo e vou lá na hora mesmo e escrevo. Em linhas gerais eu prefiro criar o arquivo no desktop ou no notebook, eu formato o texto e aí sim eu sincronizo com o tablet ou com o smartphone. E quando eu sinto necessidade de fazer algumas edições ou alterações ou acrescentar alguma coisa em algum texto que eu estou desenvolvendo, eu pego o smartphone do bolso ou o tablet e simplesmente vou lá e digito aquelas ideias novas. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Um grande abraço e até a próxima!